Olá, muito bom dia pra você, Jogo Aberto Pará na área. Hoje é dia de Lobo. O Papão vai enfrentar o Amazonas lá em Manaus, 9h30 da noite. É dia de vencer e ficar longe, sair da zona de rebaixamento, novamente respirar nessa Série B. Calma. Tem que ir na manha. Hoje também é dia de repercutir a entrevista coletiva de Marcos Braz lá no Leão. Informações muito legais e importantes que certamente o torcedor azulino vai querer saber. Aliás, torcedor azulino, torcedor bicolor, você já sabe que o nosso programa só tem graça se tiver você aqui com a gente. Então manda o teu recado através do nosso WhatsApp que já está na tela. Aqui, ó, 984017422, 984017422. Tô aguardando a tua mensagem. Como você já sabe, ela sempre está aqui para debater, conversar com a gente. Liane Coelho, bom dia para você. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Como você falou, hoje é dia de Lobo, dia de ficar fora da zona de rebaixamento e, enfim, começar a respirar. Exatamente. E se hoje é dia de Lobo, a gente também tem que ter um convidado que converse com esse tema. E ninguém melhor do que um torcedor, um cara que está fazendo sucesso aí em rede social, falando com o torcedor bicolor. Marcelo Guedes, tudo bem, irmão? Prazer te receber aqui. Tudo bem, prazer. Muito obrigado pelo convite dos amigos aqui da RBA. E vamos aqui falar um pouquinho de Paysandu, torcer para que mais tarde aconteça o óbvio. Exatamente, ele que é do canal Meu Paysandu, você que não segue, já segue logo aí, daqui a pouquinho a gente vai vender o peixe dele aqui também. Até porque, rapaz, o pessoal tá corneteiro hoje, já falaram aqui no meu ouvido. O pessoal veio hoje para te pegar, viu, Marcelo? É porque, na verdade, aquele metá na equipe, né, aí o pessoal já vai cornetando no meio do caminho, só que é só a nossa voz que vai pro ar. Teve gente que ficou tensa, Marcelo. Enfim, vamos continuar falando de Paysandu? Porque o Paysandu tá com uma dupla lá no seu setor ofensivo que, tá fazendo o torcedor bicolor justamente sonhar com dias melhores. E um dos personagens falou com a gente justamente sobre isso, o atacante Garcês. Diogo é um cara que eu já conhecia, a gente jogou junto. Daí isso facilita bastante ali no campo, na hora de fazer as escolhas. Eu sei onde é que ele vai, ele sabe aonde que eu vou. E isso é bom, cara, isso é bom. A gente só tem que melhorar cada dia mais. Marcelo, de cara eu já jogo pra ti aqui. Tu lembras de outra dupla de ataque assim que dava essa confiança pro torcedor bicolor recente? Talvez Nicolas e Vinícius Leite? Boa, Nicolas e Vinícius Leite realmente acho que foi a última boa. Fora essa dupla aí, eu acho que nós tivemos personagens isolados assim durante as últimas temporadas, mas dupla realmente, eu acho que bem citado, Nicolas e Vinícius Leite foi a mais recente. Liane, a gente fala muito desse momento do Paysandu, o Claudinei Oliveira, essas peças individualmente. Agora, ontem eu falei, caramba, eu reforço meu pedido, eu quero entrevistar o Frontinha aqui, só que o homem é difícil de falar. Já me falaram que ele não gosta muito, gosta de trabalhar nos bastidores, mas esse trabalho de bastidores dele foi fundamental nessas contratações para mudar essa realidade do Paysandu. Pois é, depois de início de temporada conturbado em termos de elenco, o Paysandu enfim consegue trazer jogadores para brigar e assumir a titularidade. Tu falaste sobre a dupla, né, do Garcês e do Diogo. Algo que me chama a atenção é que eu acredito que no primeiro gol do Garcês, na partida contra o Curitiba, que ele define, o Diogo já está chegando na frente do gol para definir. Então isso mostra uma sintonia, claro, que ele puxa a responsabilidade, que é muito bom também, mas essa sintonia de alguém abrir ali para os lados, de já ter alguém chegando para definir, isso mostra uma estrutura bem formada ofensivamente falando. E aí, de fato, acredito que a dupla Vinícius Leite e Nicolas foi a última que, ao meu ver, vingou de verdade, sendo que depois o Paysandu tenta novamente e aí já não funciona, né? Com os mesmos personagens, realmente com o retorno aí do Vinícius Leite. Agora, Marcelo, como a gente estava falando, hoje eu acho que esse jogo é uma grande expectativa de você ter um confronto direto contra um adversário ali que está tropeçando nas próprias pernas, já está com 3 treinadores somente nessa Série B. A expectativa é efetivamente de vitória. Um empate, olhando agora, não seria um bom resultado. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. É jogo para entrar pensando em vitória. É jogo para o Paysandu pontuar. Vale lembrar que o Paysandu é um adversário extremamente indigesto lá para o pessoal do Amazonas. Não perde lá para o pessoal. Nenhum jogo, se não me engano. O Paysandu nunca saiu derrotado de lá. Eles já entram pressionados. Primeiro, tem um novo treinador. Estreou goleando o Botafogo de São Paulo. A torcida deve esperar que o Amazonas repita novamente uma vitória jogando dentro de casa. Então acho que isso aí pode ser um fator para o Paysandu aproveitar a pressão que tem lá para tentar pontuar, segurar o jogo, fazer a torcida virar contra eles mesmos
e trazer pontos de lá, quem sabe a vitória, se Deus quiser. Aspas importantíssimas, né? Até porque a gente tem acompanhado em rede social o pessoal lá pedindo quase que pelo amor de Deus, venham para o estádio para apoiar a Onça. Já colocaram aquele parceiro lá, o Xuxa, né? Para dar aquela provocada, criar aquela rivalidade que não existe, né? Até porque rivalidade você coloca times que são proporcionais em história e em conquistas, né? E assim, eu aposto aqui de cara, colocando o dinheiro da Liane, que a gente vai ter muito mais torcedor do Paysandu do que do Amazonas, Liane. Concordo. Posso colocar o teu dinheiro? Melhor não. Mas eu acredito que sim, até por conta da... A gente viu o jogo contra o Curitiba, né? A torcida lotando. Aliás, isso já é uma característica. Na verdade, para quem não acompanha o nosso futebol aqui, em transmissões, fica surpreso. Mas no contexto geral, a gente já sabe. E aí, tu falaste sobre essa questão de rivalidade... Tem isso, né, Marcelo? A galera hoje tentando ganhar engajamento em cima do Paysandu, não vou nem dizer a boa fase, mas em cima do Paysandu. E tu que atua aí nas redes sociais, provavelmente deve ficar recebendo essas provocações. O pessoal te marcando, a galera que não né? consegue números com futebol, aí tenta aparecer um pouquinho em cima do Paysandu. Foi o que eu falei. Se a gente for colocar proporcionalmente, é impossível o Paysandu rivalizar com o Amazonas. Eles querem ter um clássico para chamar de deles na região, assim como já criou-se Flamengo e Palmeiras, por exemplo, mas é difícil a gente rivalizar com o Amazonas. Só completando em relação à torcida, se vai ter ou não mais torcedor do Paysandu, se eles tivessem, de fato, colocado ali uma carga de ingresso para a torcida do Paysandu, teria. Só que ficou nos 10% apenas de um estádio que já é pequeno. Então, infelizmente, por conta desse motivo, teremos uma limitação aí para a torcida do Paysandu. Mas agora, só para lembrar que no jogo... a galera vai dar um jeitinho, né? Os 10% do Paysandu ainda é mais do que a torcida. Isso que eu ia falar. No jogo contra o Curitiba, em determinado momento, para quem estava acompanhando pela TV, a gente ouvia a torcida do Paysandu falando claramente, Sal. Ou seja, mesmo com o Curitiba jogando dentro de casa, embalado por até então ser líder do campeonato, a gente conseguia ouvir a torcida do Paysandu fazendo festa. Aliás, Paysandu que conseguiu desmantelar o negócio ali, viu? Porque ontem o Curitiba jogou contra o Atlético, que é time de meio de tabela para baixo, acabou empatando em 1-1 e, rapaz, teve um negócio do impedimento ali que acharam num lance no finalzinho do jogo que o Atlético ia vencer o jogo, viu? E o Curitiba ia emendar 2 derrotas seguidas para quem estava numa situação bacana, disputando liderança. Paysandu entrou na cabeça da galera lá do Coxa. Aliás, outros resultados também importantes aconteceram, né? O Vila Nova venceu e passou o Remo na classificação. O Remo agora está na 6ª colocação, mas claro, isso é apenas o início aí da rodada. Falando nessa questão da rodada, a gente sempre tem aqui um momento, né, em que a Liane Coelho faz uma leitura, né, dos times, né, que a gente vai jogar contra, Remo, Paysandu, e agora meio é hora da espiã. Fuxico, né? É meio que um fuxico, fica Meio que de um olho. fuxico. E aí, Liane? É isso, bora falar desse Amazonas? Vamos lá. Então, como já foi falado aqui, tem essa mudança técnica. A situação do Amazonas, ele é conturbado, para falar a verdade, né? Várias contratações, várias dispensas, passa ali pela gestão, enfim. Já são 4 técnicos na temporada, só na Série B que está no 3º técnico. E aí é algo que eu falei sobre o Paysandu em determinado momento. Quando o time começa a crescer, a ascender, isso chama a atenção dos adversários. Uma coisa é você manter uma estabilidade durante a partida toda. Outra é quando o time que está lá na parte de baixo começa a aparecer. Ou seja, como agora o Amazonas está sob o novo comando técnico, o Márcio Zanardi, minha colinha aqui, o Márcio Zanardi, então já tem uma mudança tática de posicionamento, de estilo de jogo. Tem inclusive, que eu trouxe aqui para a gente acompanhar, a última escalação. O Zanardi, ele estreia contra o Cuiabá, já com derrota, e tem aí a primeira vitória que aparece. Então é um time que joga ele meio que no 4-2-3-1, varia para o 4-1-4-1, com o Eric indo ali perto do Torres para ajudar nessa articulação e tudo mais. Chama atenção para o Joaquim Torres, camisa 11, canhotinho, que puxa bastante para o meio, define, leva bastante perigo, então fica um alerta, assim como o Ramires também lá na frente, que muitas vezes, ele na verdade joga pelas pontas, mas está jogando centralizado, então ajuda o time a abrir bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo, Danilo, para falar sobre essa infiltração aí, eu trouxe até alguns lances dos últimos jogos, é a parte defensiva do Amazonas. Quando o time se organiza defensivamente, fica uma linha de 5 bem estruturada. E aí essa linha de 5, ela ganha amplitude, ou seja, para os lados, e é mais difícil para você infiltrar. Então fica aí o primeiro ponto. O Paysandu vai precisar ter paciência nessa troca de passe para conseguir infiltrar essa linha de 5 bem estruturada. Acredito que uma das opções é atacar com 4,
né? Você ter ali o centralizado, que é o Diogo, ter os teus dois pelos lados para buscar bastante o jogo, ampliar bastante. Então, acredito que o Paysandu vai precisar de paciência para definir, para conseguir infiltrar essa linha de 5. Vai precisar do meia, Denner, que para mim ainda não vem atuando da melhor forma possível, mas seria uma opção a mais para pisar na área, além do Diogo e dos dois pelas pontas, e fazer essa articulação, essa troca de passe, essa criação para conseguir furar essa linha de 5. Agora, como eu falei, o Amazonas vive uma situação bem conturbada, viu? Eu acho que é o time que mais tem estrangeiros. A gente fala do Paysandu, mas é o time que mais tem estrangeiros na temporada, que não vem vingando, diga-se de passagem, mas que está buscando aí, junto com o Zanardi, se reconstruir na competição. Agora, vamos lá, né? Paysandu venceu o Coritiba, até então líder da competição. Um placar que não foi o acaso, foi um placar construído, né? Com um bom desempenho. Pega o Amazonas precisando de recuperação, mudanças táticas. Então, acredito aí nessa vitória do Paysandu, sem sombra de dúvida. Mais 3 pontos no Atlético, jogando dentro de casa. Outro detalhe é que nessa lateral esquerda do Amazonas, o jogador é o Fabiano, que já teve passagem pelo clube do Remo. E até por conta da questão da idade, hoje ele tem função muito mais defensiva e ele às vezes joga até mesmo de zagueiro. Então, e é o único que mantém sequência no time. Então, mesmo com uma linha de 4, o lateral esquerdo, ele na verdade é muito mais zagueiro. E como ela falou, meio de campo do Paysandu hoje vai ter que aparecer, bora ver se o Denner aparece nesse time. Aliás, eu já jogo pro torcedor, representante do torcedor aqui. Essa escalação do Paysandu hoje, a tendência é que se repita, mesmo a que ganhou do Curitiba, é essa a escalação ideal, claro que com a ausência do Rossi, porque a gente fala nos nossos bastidores que o Denner, pelo menos, é um dos poucos dessa leva que chegou que não vem até agora convencendo. Sim, nós também teremos provavelmente a saída do Maurício, Sim, o retorno do Thalisson, que Thalisson. não pôde atuar contra o Coritiba. Fora isso, acredito que é a mesma escalação, o Vilela no meio de campo, junto com o Anderson Leite e o Denner, e inclusive calha muito bem com o que a Eliane falou, 4 homens, né, o Marlon junto com o Garcês, o Diogo e o Denner para ser esse 4º homem, para chegar, se aproximar também. O Paysandu é um time mais organizado, apesar do resultado do Amazonas 3-0, mas é um time que, como você mesmo falou, não tem ainda uma definição. Botafogo teve domínio no jogo. O próprio torcedor não sabe dizer qual é o time que vai vir para esse jogo, diferente do Paysandu, que hoje a gente já tem um desenho. Então acredito sim que o Paysandu consegue essa dominância da partida e a construção desse bom resultado. É isso, vamos falar agora do Leão também nesse nosso primeiro bloco, isso porque ontem o executivo azulino Marcos Braz, ele deu uma entrevista coletiva, inclusive bastante demorada, mais de 1 hora lá pelo estádio Baianão, e um dos pontos que a gente separou para falar aqui, para trazer para você, amigo torcedor azulino, é sobre uma possibilidade de volta para casa. Leão jogando no Baianão? Marcos Braz falou sobre isso. Eu sou um cara que eu vejo com bons olhos jogar aqui. Não jogar todos os jogos, não jogar sempre, mas alguns jogos que me permitiu não passar o tipo de jogo que eu gostaria de jogar aqui, mas eu já deixei claro que eu gostaria de jogar no Baianão. A minha pergunta aí, ela é muito clara da parte legal da coisa. Numa Série B, você precisa indicar o seu local de treino e o seu local de jogo. Hoje o Remo treina no Baianão. Então não basta querer. Onde é que o Remo vai treinar para jogar no Baianão? Outra coisa, o Baianão hoje está preparado para receber público? Tem muito tempo, tem mais de 1 ano que o Remo não tem um jogo oficial no Baianão. Então a minha pergunta, essa daí é uma resposta mais política ou é uma resposta sobre algo que pode vir a acontecer de fato, Eliane? Pois é, provavelmente ele não vai responder, mas como eu não tenho nada a ver com isso, acredito que é uma resposta política, né? Por toda a questão burocrática que você falou e por questões de estruturas também, né? Então, eu acredito que talvez seja um desejo, ele falou mesmo, nem todos os jogos, alguns jogos específicos, mas sim, principalmente para a gente que convive ali fazendo reportagem, tendo esse contato com o Baianão. Já falamos que o Marcos Braz vem para fazer essa estruturação do time e assim a gente já consegue ver, mas eu acredito que para esta Série B ainda não seria uma opção. Ele mesmo fala que o trabalho dele aqui, ele visa o médio prazo. Talvez seja aí, né, que ele esteja comentando essa possibilidade de médio prazo e organizar o Baianão para que o Remo volte a jogar nesse contexto. Mas na Série B, eu acredito que isso é praticamente impossível por todo esse contexto. E eu tenho uma opinião que eu sei que ela não é das mais populares, mas eu acho que Baianão e Curuzu
para mim, tá? Analisando como consumidor, analisando como conforto, analisando como uma possibilidade de tu levar tua família, levar teu filho para chegar e num banheiro ter uma alimentação legal, eu sou totalmente contra o Bainão e a Curuzu de hoje, né? Precisaria de muita coisa para atender, por exemplo, um sócio-torcedor. Sócio-torcedor, você precisa dar conforto para o seu cliente. Você não consegue nem entrar em conforto no Bainão e na Curuzu. Tu entra, parece que está sendo gado que vai ser vacinado. Né? Eu não consigo acreditar e aceitar a gente em 2025, sabe, achar normal um consumidor que torcedor tem que provar o amor dele, pega chuva, pega sol na cara. Danilo, tu é aquela marca lá que não está patrocinando e eu não vou falar, né, que é o Raiz e o outro. Não é isso, cara, é você dar um mínimo de conforto pro torcedor. Aí eu já até jogo pro Marcelo, o Paysandu tá jogando na Curuzu. Se a campanha boa continuar, eu acho que é inevitável uma ida pro Mangueirão, porque a Curuzu tá ficando pequena também, né? Olha, eu vou ser bem franco contigo. Eu concordo com tudo que tu falaste em relação à estrutura. Só que se tu fizer uma enquete, jogar pro torcedor, eu e mais todo mundo vai escolher a Curuzu. É a casa, não tem jeito. Mas tu fala isso por resultado. Eu falo isso por ambiente. Sim. A Curuzu é a casa do Paysandu, apesar da gente mandar no outro estádio também, mas a Curuzu é diferente. Para o torcedor, jogar em casa é jogar na Curuzu. Pode ser o conforto que for. É que nem tu ir passear num resort. Tu te sente confortável, mas tu sente vontade, tu sente saudade da tua casa. Quando tu chega na tua casa, tu fala, pô, tô em casa, meu amigo. É a Curuzu. Lá é a nossa casa. Então arrume o Baenão e a Curuzu para que essa casa seja confortável, igual o resort, pelo menos. Aí eu vou te falar. Como torcedora, quando não estou trabalhando, eu gosto de assistir jogo dentro de casa. Não gosto de assistir jogo do Mangueirão. Primeiro que eu sou míope, então assisto mais perto. Já é por aí, já gosto mais. Agora, quando eu estou trabalhando, aí eu te falo, é mais conturbado. A Curuzu, por exemplo, que é onde está tendo os jogos do Paysandu, a cabine de imprensa, ela já não suporta mais a imprensa. Porque hoje a gente tem a galera da rede social, a gente tem as rádios que vão surgindo, não tem mais só aquelas chamadas mídias tradicionais, né? Então, hoje, por exemplo, a cabine de imprensa, ela já não comporta mais toda a imprensa. E aí, quando a gente fala de um time que está numa Série B, que a gente espera que se mantenha, se estrutura para pensar em um acesso, a ideia é que a estrutura também comporte tudo Caminhe isso. junto. Até porque, vamos lá, tem torcedor que ele é fiel para todos os jogos. Tem aquela galera que ela aparece quando está no bom momento, independentemente do time. Então, isso também você tem que abranger. E aí, conforme o time vai crescendo, vai abrangendo e por aí vai. O Paysandu, por exemplo, agora o Martini já tem a Belém, já é uma torcida a mais, já tem o filho do Diogo, já é um torcedor a mais. Então, acho que a ideia é você pensar numa estruturação cada vez mais. Então, existe o lado torcedor e existe o lado profissional. Exatamente. Se puder agregar tudo, parceiro, como a gente falou, você ter na sua casa, não precisa nem ser um resort, né? Mas no meio do caminho ali, pô, seria lindo, seria perfeito. Ó, a gente já vai passar de bloco, daqui a pouquinho a gente vai trazer as mensagens dos nossos amigos torcedores azulinos e bicolores. Não saia daí, porque ainda tem leão, tem papão, tem tudo um pouco. Vamos lá, até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o jogo aberto para... Eu tenho certeza que você está sentindo falta das mensagens. A gente está resolvendo um probleminha lá, porque obviamente que o nosso programa não tem graça sem a participação da galera. Vamos ver se até o final a gente consegue para colocar aí o seu recado no ar. E eu prometo que eu vou compensar, vou dar um pouquinho mais de tempo. Ó, a gente volta ainda falando de Clube do Remo, isso porque o Marcos Braz também falou de algo que está na expectativa do torcedor. Contratações, mas olha, o homem não deu pistas. Eu estou avaliando o goleiro, estou vendo o goleiro. Assim, então, se eu falar isso, é ruim para aqui para dentro. O que eu posso falar para você é no sentido que eu já falei para o seu companheiro atrás. A gente está atento no mercado, a gente já tirou, parece que 5, 6 jogadores, já trouxemos 8. Essa história de gestão interna, né, Eliane? Às vezes o cara tá ali, ele quer dar uma satisfação pro torcedor, mas mais do que o torcedor, ele tem que se preocupar com os jogadores. Porque imagina, eu chego aqui e falo, olha, a gente está analisando a possibilidade da contratação de um comentarista, né, para ocupar uma das nossas cadeiras. Eu já não vinha no outro dia. Aí ia logo ficar chateado. Tá aí o Pedro do Flamengo, do jornalismo. É basicamente isso. Mas é isso, na apresentação do Braz, ele foi questionado sobre contratações. E eu concordo com o que ele fala, sabe, Danilo? Porque vamos lá, se tu chega, se tu falar, estamos procurando um goleiro.
goleiro que está atuando, seja independentemente da fase, a boa ou a ruim, aquilo já causa um desânimo, né? E você Aí trabalhar... eu te pergunto, desânimo ou aquela de, mano, deixa eu me coçar aqui, pô. Eu ia ficar... Senão eu vou ficar na corda A bamba. palavra que eu queria falar, eu não posso falar. Então, eu ia ficar invocada. Eu já ia logo falar. Eu ia ficar invocada. Né? Porque uma coisa é tu chamares bem ali, vamos conversar, bora melhorar esse rendimento e Internamente, tudo mais. né? É. Outra coisa é eu vir a público e eu demonstrar que eu estou insatisfeito com o teu trabalho. Aí eu ia falar, se tu falas isso, amanhã já... Tu chama o Saulo pra cá, que amanhã eu já não venho mais. Aí o público que tá vendo não fosse gostar, que o Saulo a galera pega no pé bastante. Agora, olha, a gente teve aquela situação recente do Pedro, né, que o Felipe Luiz chegou ao ponto de dizer que o desempenho dele no treino beirava o ridículo. E o Felipe Luiz é um cara muito ponderado. Para ele chegar nesse ponto, né, é porque o negócio pegou, Marcelo, internamente. E aparentemente o Pedro ele fez o que eu falei, né? Se invocou e resolveu treinar, tanto que entrou no Fla-Flu fazendo gol, né? Cara, Como é que tu achas que seria esse ambiente interno? A tua visão é a mesma de segurar ou jogar real pro torcedor? não, tenho certeza que seguraram ali a situação do Pedro o máximo possível. Só que não foi apenas o Felipe Luiz, né? Essa reclamação do Pedro, todos os técnicos que passaram treinando ele, companheiros ex-companheiros de time, né? Que estão no Davi Luiz, por exemplo. Então, assim, eu acho que foi uma situação insustentável e o Felipe Luiz falou, ó, resolve com ele aí, pô. Bora Né? ver. Já não é comigo mais, eu acho que foi mais ou menos isso daí. Agora, E aí é por Liane, isso que eu falo- a gente não precisa ser político, Liane. Então, você que não é executiva do Remo, não tem que se preocupar com o ambiente interno. Muitas vezes persona não grata. Quais inclusive. são as peças que o Remo está precisando para continuar pelo menos ali em cima brigando por alguma coisa? Eu tinha falado sobre lateral direita, né? Agora já apareceu. Marcelinho não tinha como dar essa sequência, não tinha ninguém à altura para substituir. E o Nathan Santos deve ser titular hoje. O meio, né? Porque o Regis, ele é o jogador ali que tem um prazo, apesar da qualidade técnica e por aí vai. Então, precisa de alguém particular, pelo menos nessa parte tática, algo que eu bato muito na tecla, o meio-campo de um time. Você precisa desse homem particular, do homem para pisar na área também. Eu pensaria muito, né, nessa situação também. E acredito que hoje o Remo não tem, de uma maneira efetiva, vamos colocar assim, o homem que vai jogar centralizado. Né? O O Davó nove. está atuando desta forma. Até então tinha o Adailton, que já não está mais na equipe. O Viseu, que se eu Tem sou o Viseu? persona não grata no comentário, ele é persona não grata no time. Em Né? campo. Então, são posições que vão ficando lacunas aí e que precisam aparecer. Então, no mercado, pensaria nesse meio de campo e principalmente nesse homem para jogar centralizado, ser essa referência mesmo para chegar e definir. Inclusive o Marcos Braz falou sobre a situação do Viseu, que acredita que ele é um cara grande como profissional para entender as críticas da torcida e também para reverter a situação dele dentro do Clube do Remo. E sobre contratações, a gente citou ontem o Diego Hernandes, né? Ele já está no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, então está à disposição para amanhã. Não deve ser titular, deve ir no banco de reservas, segundo informações que nós temos, e uma informação que não quer dizer absolutamente nada. Pediu a camisa 33. Às vezes isso até zica dentro do Remo, não é? Já aconteceu essa temporada, né? Então, Não só nessa, mas outras também. essa questão de você puxar responsabilidade de camisa é você assumir responsabilidade. Algo que a gente fala aqui, Marcelo, jogar nos times paraenses não é tão simples assim. Se tu tiveres numa fase muito boa, tu vais ali no açougue e não vão te cobrar carne. Tu vai receber. Verdade. Agora, meu amigo, se tu tiver numa situação muito ruim, tu não vais de manhã O que sair eu para acho é o comprar seguinte, pão. o cara mal pisou em Belém, ele já está trazendo um peso para cima dele. A mesma coisa o Paysandu com a camisa 7. É verdade. Eu acho que ele já está trazendo um peso para a vida dele só por ele querer o atraso de vestir a camisa do Remo. Só que aí ele conseguiu colocar um tempero a mais. O pessoal não gostou ali, cinegrafia. Tempero a mais, querendo essa camisa 33. Mas aí, meu amigo, Ô, Chiquinho. Chiquinho já se aborreceu ali. Ó, seguindo ainda na questão do Clube do Remo, rapaz, o Marcos Braz, ele é um cara que ele usa pouco a rede social. Marcos Braz não é, sabe, pejorativo, mas ele tem uma pegada meio tiozão em rede social. Olha o que ele postou aí no Instagram dele, dá uma olhada. ou com o Ronaldo, né? O que tem a ver, mano? Sabe, o que tem a ver? Ele um dia desse postou um negócio de um sangue e um gelo. Aí ele falou que ele usa a rede social dele de uma maneira meio aleatória, que ele não coloca texto, mas às vezes também ele dá alguns sinais, né? E parceiro, aqui em Belém,
para quem já viu o Herrera desembarcar no aeroporto para ser o camisa 33, para de repente gerar uma polêmica, gerar um assunto, Ronaldo vai entrar como investidor no clube do Remo, enfim, aqui não precisa nem disso para criar história. E aí tem outro ponto, né? Ele fala isso na coletiva, além dele atuar como executivo, ele também tem uma empresa. Sim. Né? Então pode ser qualquer coisa aí, assim como pode ser absolutamente nada Pode não ser também. nada. Ah, Agora, gostei da buga a foto do cabeça. Ronaldo. Vou botar o Ronaldo. Mas aí dá engajamento, irmão, olha aí. Olha lá. Mas 5.400 Mas curtidas. isso que eu falei, isso é uma parada meio tiozão dele, né? Eu coloco uma foto toda editada, não dá isso não. É, não dá não. Mas enfim, fica aí a mensagem. Bora, vamos acompanhar, né? O que vai rolar ainda. Vamos falar de papão de novo, até porque hoje, como eu falei, é dia de Lobo, é dia de vencer e é dia de sair de negócio de G4, esquecer esse negócio aí. O Amazonas, por exemplo, até agora, né? O Amazonas até agora ele só ficou uma rodada fora. O Paysandu ficou 2 fora. É hora de emendar 2 seguidas. Vamos colocar na tela do DOL aí o que ajuda o torcedor bicolor também a acreditar que isso vai acontecer. Na última rodada, o Paysandu teve 5 peças aí nesse time da seleção da Série B. Teve o Claudinei Oliveira também no pacote, outros jogadores. Então o Paysandu está conseguindo atuações, né? Eu acho que é a questão seguinte, Marcelo, é a pontuação, mas o desempenho, além da pontuação, que faz com que o torcedor mantenha lotando a Curuzu, que faz com que o torcedor comece a respirar e olhar para cima também, né? A atuação é muito importante. Paysandu precisa aproveitar esse final de primeiro turno agora. São 2 adversários diretos, né? O Atlético conseguiu se recuperar e agora o Paysandu vai buscar esse Amazonas que está querendo respirar, só que a gente não pode deixar, né? É um adversário direto. Teve um resultado ontem que foi importante, inclusive para essa parte de baixo, né? Foi, a Ferroviária empatou com contra o Atlético Paranaense. Exatamente. Então as coisas começaram a conspirar a favor. Vou dizer para ti, Paysandu, ainda nesse primeiro turno, não dorme na zona do rebaixamento. São 2 jogos São bons 2 pra jogos isso, que né? dá para construir um bom resultado. Acessíveis, né? Acessíveis. Para que o Paysandu faça até 6 pontos e conclui com 9 aquela reta final, que a gente fez a conta, eu apostei em 7. Mas 7 porque eu estava achando que o Paysandu empatava com o Curitiba. Eu também. Teoricamente era o adversário mais conturbado, né? Apesar de o Paysandu ter enfrentado o Avaí naquela situação, não conseguiu o resultado. Cheio de desfalques. E não conseguiu o empate. Exatamente. Então, eu acredito que esse desempenho... E para mim essa é a chave. Uma coisa é você colocar ali um 5-2 no placar por o acaso. Outra coisa é você conquistar esse placar. Então, acho que esse conquistar o placar é o ânimo para você enfrentar o Amazonas e o Atlético em situações conturbadas, mas sabendo que o Paysandu vem de um placar elástico com o bom desempenho. Né? Então, você tem tudo isso no pacote. Eu jogo até aqui a obrigação do Paysandu de conquistar esses 6 pontos. É isso, olha, o apito tocou e a gente só espera uma coisa, que o Paysandu não tenha gastado bom futebol contra o Curitiba, porque, cara, parece que tá no DNA do futebol paraense levantar morto. Ô desgraça, que não devolva esse ponto aí pro Amazonas. Ó, a gente vai se despedindo aqui. Que é isso? Ah, é pra enterrar a onça? Pode ser, vamos lá. Ó, a gente vai se despedindo aqui, comemorando o nosso mesário, tá? Hoje completamos 1 mês no ar com o nosso Jogo Aberto Pará, que a nossa rotina mudou para melhor. A gente tem que agradecer muito você, amigo torcedor. A gente teve um problema, não conseguimos colocar as mensagens no ar, mas amanhã a gente compensa. E tem que agradecer toda essa galera de bastidores, pessoal lá no Twitter, nossos cinegras aqui, que reagem na hora, os azulinos, os bicolores, né, Liane? Essa galera que faz parte aqui do nosso dia a dia. E Remy Paysandu é isso. Todo mundo é remista? A diretora falou que todo mundo é remista. Rapaz, olha, aí o cara do áudio já botou um áudio, porque ele não é remista. Tem um outro que é o Beleza, que vem pra cá com camisa do Paysandu. Mas aqui o negócio é democrático, a gente divide. Igual como é aí no Bora Cidade. Ou eu tô mentindo? Agenor e Natália Lago. Meu amigo Danilo, democraticamente sim. Aqui é bem dividido também dentro do Bora Cidade, não só aqui na apresentação, mas também lá no Twitter também. Exatamente, viu, Danilo? Mas é melhor a gente nem tocar muito nesse assunto, né? Vamos falar... Deixa essa resenha para depois, quando tiver um próximo repá, pronto? Exatamente. Vamos para Vocês querem se esconder atrás das câmeras, isso que vocês querem. Bom estar com vocês, parabéns aí pelo primeiro mês, já rápido, né? Pois é, Danilo. Mesário. Mesário, primeiro mesário, é E olha só, Genô,
comemorar esse primeiro mês, a gente trouxe, inclusive, aproveitar para agradecer aqui a presença do Marcelo, que veio bater esse papo com a gente. Homem difícil, meu Deus do céu. Colocar ele e o Frontini um do lado do outro para ser difícil para trazer. Porque ele tá aqui representando justamente para quem a gente faz o programa, que é o torcedor. Marcelo, brigadão, cara. Obrigado vocês pelo convite, obrigado a toda a equipe. Desculpem a brincadeira aí. Vocês devem ser acostumados também a ser zoados. Faz parte. Ele ainda não viu nada ainda, Zubi. Mas muito obrigado pelo convite e espero poder receber outros. Claro, É sempre um prazer. Se o Marcelo visse o reparo da empresa, que o pessoal se desconhece. Enfim, Agenor, Verdade. segue aí, irmão. Obrigado, um abraço pra vocês e obrigado mais uma vez. Esse é o Jogo Aberto, sempre coladinho com o nosso Bora Cidade. Boa tarde a você, Natália, também. Boa tarde, Agenor. Boa tarde para todo mundo em casa. Bora Cidade já está no ar. E a gente começa a edição de hoje trazendo a notícia do dia.